Olá, me chamo Luiz Henrique Marques Rosa Buani, sou bolsista FAP e essa é a minha apresentação para o PIBIT, edital 2023-2024. Fui orientado pela professora Potira Meirelles Hermusch, do Departamento de Geografia, e o nome do meu projeto é a delimitação de corredores ecológicos com a utilização de critérios ponderados, uma reflexão para o zoneamento ecológico econômico do Distrito Federal. Bom, os corredores ecológicos, eles têm a função de conectar duas manchas naturais remanescentes na paisagem, permitindo a transição, a travessia de espécies, garantindo um menor isolamento genético dessas espécies. Essa ideia vem da teoria da ecologia da paisagem, que estuda a paisagem a partir de duas perspectivas, uma ecológica e funcional, outra estrutural e geográfica. O zoneamento ecológico do Distrito Federal traz um estudo de corredores ecológicos a partir de uma análise Gestalt da permeabilidade da paisagem, a partir do uso e cobertura da terra. Quanto mais verde, por exemplo, na imagem à esquerda, tem menor grau de perturbação e mais conservada é a paisagem, indicando um corredor ecológico. O amarelo indica um pouco de perturbação e o cinza um grau um pouco maior. Entretanto, os três são níveis diferentes de corredores ecológicos e que juntos representam a imagem, estão representados na imagem ao lado, e que toda a área em verde é um corredor ecológico. O amarelo não seria considerado corredor. O amarelo não, o branco, perdão. Bom, entretanto, considerando que a urbanização do Distrito Federal é crescente ainda, não chegou no grau de maturidade, isso representa novas dificuldades para a conexão da paisagem. Então, esse estudo teve como objetivo demonstrar se a metodologia baseada em caminhos de menor custo para a movimentação de espécies na delimitação de corredores ecológicos pode auxiliar o ZE no tocante à definição de áreas prioritárias para a criação de corredores ecológicos, dando mais objetividade a a método de delimitação de corredores e favorecendo políticas públicas mais direcionadas para essas áreas de travessia. Como estudo de caso, escolhemos as unidades de conservação, Estação Ecológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e a do Jardim Botânico, porque são duas unidades de conservação de proteção integral, uma na porção norte e outra na porção sul do Distrito Federal. Como material e método, decidimos utilizar os critérios ponderados para análise hierárquica de processos, que é que divide as unidades da paisagem em classes, subclasses, as classes sendo variáveis com um peso variável de 0 a 100% e a subclasse variando de 1 a 9. Esse método já foi aplicado antes, por exemplo, por Takahashi em 2021, em que foi dividido as unidades da paisagem, declividade, uso e cobertura da terra, rodovias, áreas de preservação permanente de drenagens e as próprias unidades de conservação. Esse método ele trabalha com análise de matriz raster, em que cada célula leva um valor. E quanto mais próximo de um, mais fácil seria da espécie cruzar esse ambiente, como a gente pode ver na imagem ao lado de Rudnick 2012. Para esse trabalho, nós fizemos três testes, A, B e C, sendo o teste B um teste mais ou menos de controle, em que nós retiramos o peso da área de preservação permanente de drenagens, para ver qual o grau de interferência que ela implica nos corredores, uma vez que o teste A e o teste C apresentaram um alto grau de área de preservação permanente. Aqui está a localização das duas unidades, uma em Planaltina e outra em Jardim Botânico. Aqui um mapa de alguns dados que foram utilizados, de declividade, de APP de drenagem e de uso e cobertura da terra. Como resultado, chegamos nesses três caminhos e, curiosamente, o caminho B se mostrou o melhor caminho para implementação de corredor ecológico. Por quê?
tanto pelo seu comprimento ser menor, como também pela diferença de composição entre o traçado e o próprio corredor. Esse corredor ele é feito a partir de 10% do valor do traçado, com buffer, né? Isso vem de uma resolução do CONAMA, e foi feito isso para os três corredores. A composição do traçado B e do próprio corredor B teve uma diferença menor, indicando que esse ambiente ele é mais preservado como um todo, e isso facilita a transição das espécies. Enquanto que o caminho A e o caminho C, apesar do próprio traçado por cima, passar por sobre mais de 80% em área de preservação permanente de drenagem, indicando que a APP ela pode ligar, conectar quase que 100% as duas unidades de conservação, mas o corredor em si já estava mais deteriorado, então não é tão interessante assim como um corredor. Mas, claro, indica que as APPs são muito importantes para a conexão das unidades de preservação. Bom, ainda assim, o melhor caminho traçado pelo software foi por cima de cidades, indicando que a APP é um método válido para a delimitação de corredores ecológicos e pelo seu grau de permeabilidade da paisagem encontrado, mas que também depende de políticas públicas de infraestrutura verde que permitem a travessia das espécies nesses pontos específicos de cidade. Gostaria de agradecer à FAP e à UNB por permitir essa pesquisa.